Mare of Easttown não é necessariamente uma série inovadora, mas tudo o que ela se propõe a fazer dentro desse escopo de uma série investigativa é tão bem feito que no final ela surpreende por ser uma das melhores minisséries de 2021. Se você ainda não assistiu, eu vou comentar o porquê você deveria ver, mas se você já viu, fica no vídeo até o final porque eu vou comentar com spoilers sobre aquele plot twist no último episódio. Criada e escrita pelo Brad Ingelsby, que foi o roteirista de filmes como Tudo por Justiça e O Caminho de Volta, filme de 2020 estrelado pelo Ben Affleck, que é bem elogiado por conta da atuação do ator, o que a gente acompanha em Mare of Easttown é uma história que começa no aniversário de 1 ano do desaparecimento da jovem Kate Bailey. A responsável pelo caso é Mare Sheehan, que sofre pressão da mãe da garota por respostas. Um detetive de fora da cidade é chamado para ajudá-la, aumentando ainda mais a pressão. Mare of Easttown foi uma série que demorou pra eu engatar, porque eu tinha tentado dar uma chance assim que saiu o primeiro episódio, eu nem cheguei a terminar, mas aí uma semana antes de chegar no final eu falei, deixa eu tentar dar uma outra chance pra essa série, e eu vi 6 dos 7 episódios de uma única vez, porque realmente é muito engajante acompanhar essa história. E por mais que o Brad, que é o criador, criou essa história em torno dessa investigação e desse mistério do desaparecimento da Kate, e no final do primeiro episódio a gente tem uma outra personagem que também sofre uma consequência trágica e ela passa a entrar também no mistério da investigação, eu vejo que a minissérie não é somente sobre a investigação, também é sobre ela, mas principalmente sobre a comunidade e sobre a Mare, tanto é que não é à toa, ela está no nome da série. O diretor de todos os episódios, que é o Craig Zobel, que em 2020 lançou o filme A Caçada, que é um filme bacaninha, eu diria, e ele já havia dirigido episódios de outras séries da HBO, como Leftovers e Westworld. Ele é muito competente na forma como ele dirige a série como um todo, mas principalmente no olhar dele de transformar a cidade de Easttown num personagem mesmo, onde a gente acompanha muito essa questão que eu disse, do senso de comunidade, onde todos aqueles personagens moram ali meio que desde sempre, e todo mundo se conhece desde sempre, e todo mundo tem uma ligação de um ponto ou outro, e como que isso acaba sendo um elemento fundamental da forma como a minissérie vai desenvolver os seus conflitos. E se tem uma coisa que a série deixa claro constantemente, é que é um lugar bastante frio, que tanto quando surge o Zobel, que é o personagem interpretado pelo Evan Peters, que manda muito bem, inclusive, ele esse ano, no começo do ano, tava lá em WandaVision, fazendo Fietro, e aí agora ele tá fazendo um detetive, ele mandou muito bem, gostei bastante da atuação dele dentro da série, e você vê que é um lugar frio. E de certo modo, eu não diria necessariamente que é um lugar opressor, mas o frio torna aquela cidade meio que um lugar opressor em um certo nível, ao mesmo tempo que tem toda essa questão da comunidade que é interessante, porque traz uma espécie de calor, de aconchego para esse lugar. Tanto é que muitas vezes você vê alguns personagens se perguntando, meu, por que eu tô vivendo aqui? Ou vem alguém de fora para morar ali, e aí fala, ah, mas aqui é a minha cidade, então aqui eu vou ficar. Você sente isso, que é por mais que seja um lugar que em vários momentos parece meio inóspito para aquelas pessoas que moram ali mesmo, é interessante como o senso de comunidade é tão grande que faz com que elas fiquem. Mas se tem uma coisa que a série é boa em mostrar, é que relações familiares são complicadas, e isso em vários âmbitos diferentes, não simplesmente na figura da protagonista, que eu já vou entrar nela, mas em histórias adjacentes que não necessariamente vão encorpar a narrativa principal, mas ajudam a encorpar o senso de comunidade mesmo, como por exemplo no caso da Beth e do Fred, que são irmãos que o Fred constantemente tá causando problemas porque ele tá se drogando, tá entrando em casas que não são a dele, e como que tem isso com outros personagens também, mas principalmente em torno das famílias que estão ligadas à história principal. A Erin, o Dylan, o bebê, a família da Erin e os segredos que ela esconde, tudo isso é muito bem feito, e também na figura da Mare, que é a nossa protagonista, que é brilhantemente interpretada pela Kate Winslet. Ela tá muito bem, eu acho que ela vai vir forte na época das premiações, porque ela compõe a Mare como essa detetive, essa investigadora, que ela é muito fria, ela é muito distante, e muitas vezes ela é muito cínica, e você não entende muito bem no começo o porquê que ela é desse forma, desse jeito. E aí, conforme a temporada vai passando, ela vai meio que se revelando uma personagem que foi marcada por várias tragédias ao longo da vida, e isso foi meio que criando
uma armadura em torno dela que ela usa para se proteger e não lidar com o que ela passou. E como ao longo da série a gente vai vendo ela se despindo dessa armadura muito a contragosto, eu colocaria assim, para ela poder sentir as coisas e chegar num lugar melhor no final, talvez. E a Kate Winslet, ela manda muito bem nisso. E principalmente a gente vê que na parte investigativa, a Mare, ela é uma excelente investigadora, que chegou no ponto onde ela tá dentro da cidade, onde a comunidade crê nela, e ela tem que usar disso para tentar chegar em respostas, e a pressão é muito grande. E também é uma série que fala muito sobre a personagem principal, sobre a questão das expectativas, sobre algo que você fez no passado que foi incrível, que você é lembrada para sempre, você é marcada naquela cidade, que bota uma pressão constante em você de viver à altura das expectativas do que você já havia feito antes. E isso, em certo nível, até envolve mesmo a figura do Zobel, que é o outro investigador que surge e ajuda a Mare na investigação, e como que acaba sendo um paralelo interessante também de ser constatado. Falando rapidamente da parte investigativa, para não entrar em spoilers ainda, ela é muito boa e eu acho que ela é instigante para te manter preso, para ver se eles vão chegar em alguma conclusão, se eles vão encontrar algum culpado. Isso é muito bem feito, mas principalmente uma coisa que eu gosto demais é que não parece que foi jogado do nada as respostas. Há todo um senso de construção que te leva por um lado, ao mesmo tempo que ele está plantando pistas que você provavelmente acaba nem pegando, que podem levar para um outro caminho logo em seguida e não soar abrupto, não soar forçado ou jogado só para causar o plot twist e a surpresa. Não, é tudo bem desenvolvido e eu achei isso, ó, chef kiss. Enfim, aqui é o final da parte sem spoilers, então se você ainda não assistiu, assista, vale a pena. Eu disse no começo do vídeo, eu reforço aqui agora, que não é necessariamente uma série inovadora, que você nunca viu antes, se você curte esse estilo de série investigativa, mas o que ela se propõe a fazer, ela faz tão bem feito, o senso de comunidade é tão incrível e a Kate Winslet está arrasando demais, que eu acho que vale bastante a pena sim assistir a Mare of Easttown. Yeah, who did this? Get the son of a bitch. Because if you don't, I'll kill him myself. E falando com spoilers sobre o finale, principalmente sobre o plot inesperado de que o Ryan, que é o responsável pela morte da Erin, foi algo justamente que você não esperava, porque a série estava indo num caminho tão telegrafado nos últimos episódios que a gente, beleza, vai ser o pai do Ryan que matou, foi o John, a gente segue a vida e é isso. Só que não, vem a reviravolta e foi o que eu falei na parte sem spoilers. Eu gosto muito quando a série te surpreende, mas ao mesmo tempo ela deixou pistas ao longo do desenvolvimento dela que você não necessariamente vai pegar essa informação, mas ela estava ali o tempo todo diante dos seus olhos. Eu achei que o que o Brad e o diretor fizeram foi de uma competência incrível nesse sentido. Porque a gente vê que depois da resolução ainda assim, a Mare fica muito encucada com a questão da arma, porque o pai não falou exatamente a arma que ele usou, e ela, quando rola todo o lance e eles descobrem a arma com o perito, e o perito realmente é um dos melhores peritos, ela fica encucada com isso até o momento que ela acha a arma e liga a figura do Ryan. E como eu disse, o Ryan, durante a série como um todo, ele passa um pouco desapercebido, ele não tem tanto foco assim, mas ele tá ali no desenvolvimento principal, ele sempre aparece em todos os episódios, e tem alguns que ajudam a colocar uma semente da dúvida em torno do personagem, no sentido de que tem um episódio que ele bate no garoto dentro do colégio, mas aí você acha que é por um motivo, mas às vezes tem a ver com a questão do fato dele ter matado acidentalmente a Erin. Aí tem um episódio que os pais estão assistindo o jornal e tava aparecendo as mulheres desaparecidas, a Erin ali no meio que morreu, e aí você vê que ele tá preocupado com aquela situação, mas você não entende muito bem. Mas principalmente, eu diria que tem a cena dele com o pai no quarto, que a mãe passa e olha, que o pai fala, isso aqui vai ser o nosso segredo, tal. E a série nos leva a crer que é na questão do pai ter traído a mãe, só que na real não, é por conta do que o Ryan havia feito. Então meio que junta a família em torno desse segredo, que eu acho que acaba sendo uma revelação muito mais impactante, ainda mais do que em relação ao pai, pelo fato de que tange as principais temáticas da série, tanto o senso de comunidade, mas principalmente em torno do que é família e o que a família vai fazer, até onde a mãe e o pai vão para proteger o filho e guardar esse segredo do que ele havia feito. Mas principalmente uma coisa que eu acho que traz um peso dramático muito grande para esse finale é na relação da Mare com a Laurie, porque elas são melhores amigas desde sempre. Você vê ao longo da série essa amizade entre essas duas, esse companheirismo, eu diria, né, que uma
tá lá pela outra. Eu acho que isso é muito bonito. Você vê em vários momentos que, mesmo com essa armadura que eu falei que a Mare tem, a Lore tá sempre lá por ela. E aí é muito trágico, justamente, que a Mare que, de certo modo, destrói a família da Lore, porque o marido é preso, o filho acaba sendo levado para o reformatório juvenil, e isso consome a Lore, mas ainda assim é aquela questão do senso de comunidade, de que elas vão continuar vivendo juntas ali naquela cidade, até o ponto em que a Mare vai de novo encontrar a Lore meses depois, pelo jeito, e elas acabam chegando num ponto em comum naquele momento em específico. Mas uma coisa que eu adorei em Mare of Easttown, na minissérie como um todo, primeiro, terapia é muito bom, façam terapia. WandaVision já tinha mostrado isso. Falcão e o Soldado Invernal também tem a ceninha lá da terapia, que o Buck tinha que fazer mais terapia. Aqui, a Mare fazendo terapia, isso é maravilhoso. Mas sobre como a questão da Mare resolver esse caso é o que permite com que ela, no final, consiga lidar com o luto que ela não sentiu até aquele momento em relação ao filho dela que acabou se suicidando, que é bem triste e bem bonito o final, como ela resolve ir pro sótão que até aquele momento ela nunca tinha ido, que era uma coisa que eu tava com muito medo, que muita série não sabe terminar bem, e Mare of Easttown não é uma dessas séries. Eu achei o final dela, o finale, e o final principalmente, incrível, então, excelente. E é isso, pessoas, vocês gostaram do season finale de Mare of Easttown? Deixa aqui embaixo nos comentários, assine o canal, deixa aquele like, que isso ajuda bastante o Bilheterama, e nos vemos na próxima. Tchau, gente!